Nós vamos falar sobre graça sobre graça. Graça sobre graça. É muito interessante que eu já falei sobre esse texto na quarta-feira, mas eu só dei um spoilerzinho lá na quarta-feira, tá bom? Porque eu já estava preparando aqui essa mensagem, onde João, capítulo 1, versículos de 15 a 18, vai usar esse termo, onde nós temos recebido da parte de Deus graça sobre graça. Da parte de Deus temos recebido uma plenitude de graça. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Porque o texto lá do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, vai dizer assim: João dá testemunho a respeito dele. É João, o apóstolo, falando de João Batista. Tá bom? Os Joãos aqui. Tá? João apóstolo falando de João Batista. João apóstolo falando de João sobre um testemunho e cumprindo aquilo que Deus determinou que ele o fizesse. Lembra que João Batista era esse precursor que anunciou a chegada de Cristo Jesus? Lembra? O ministério de João Batista, ele justamente tem esse aspecto de ser um arauto desse rei que se aproxima. Está chegando. Olha, arrependam-se, porque o Messias está vindo. Esse era o ministério de João Batista, preparando a chegada de Cristo Jesus. E João dá um seguinte testemunho a respeito dele, e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. E ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, e quem o revelou. Nós vamos entender aqui que João começa a descrever aqui algo sobre a plenitude de Deus. Sobre um Deus que é pleno, completo, perfeito e que nada pode ser acrescentado. Lembrando que Deus precisa ser pleno e que Deus é pleno por causa justamente de um buraco negro, obrigado, Reinaldo, por causa de um buraco da nossa alma, de um buraco que não pode ser preenchido por qualquer coisa. Eu até usei um exemplo aqui na quarta-feira. Eu estava assistindo um vídeo sobre um rapaz, sobre chácaras, né? Sobre sítios, não sei o que, ele estava soterrando um poço. Tinha um poço lá gigante e ele precisava encher aquele buraco de terra. Foi terra, hein? Vai terra. Ele conseguiu. Mas a nossa vida não tem como ser preenchida se não for por Cristo Jesus. E João vai apresentar esse Deus em sua plenitude. E vai apresentar como Deus apresentou isso para nós, como a perfeição, a plenitude dele, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso aqui a plenitude de Deus é apresentada por João. Tudo o que é de Deus que você precisa está disponível e nada precisa ser acrescentado. É isso que aqui nós vamos observar. É interessante porque ele vai colocar assim: João dá testemunho a respeito dele e exclama. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Eu repeti aí essa primeira parte, mas não tem problema não. Onde João, está falando aqui, como eu falei, de João Batista, descrevendo o que João pregou sobre Jesus Cristo, e nesta situação agora, a mensagem de João Batista justamente vai descrever: olha, eu estou falando sobre alguém mais importante que eu. Nesta ordem de antiguidade aqui, é interessante que o próprio João coloca isso. É interessante que nesse contexto, repare bem, irmãos, que nós vamos observar, de graça sobre graça, nós vamos observar agora que Cristo Jesus também, ele vai sobrepor João Batista.
Quando nós olhamos para as Escrituras, Deus sempre ministrou a sua graça enviando profetas, enviando homens para anunciar a sua palavra, anunciar aquilo que Deus queria para o seu povo. E a gente vai observar isso no Antigo Testamento. Moisés, Isaías, fala outro profeta aí, me ajude. Fala outro profeta. Elias, o que mais? Jeremias, Jonas, o que mais? Fala aí. Daniel. Homens que foram levantados por Deus, pessoas que foram colocados no meio do povo de Israel para ministrar a graça de Deus. Simplesmente Deus poderia ter deixado o seu povo de lado, simplesmente ficar em silêncio e não agora mais proclamar as verdades de Deus. Por exemplo, você vai ver Moisés, ele vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, e Jó, as leis. Nós vamos ver Isaías, nós vamos ver ali a situação do povo, mas um Deus que agora vai restaurar o seu povo. Jeremias, Daniel, num contexto de esperança escatológica. Ao longo disso, Deus sempre levantando pessoas para ministrar a sua graça, demonstrando a graça de Deus para com aquele povo. É interessante que o próprio agora João Batista é um desses personagens que também é levantado por Deus de uma forma graciosa para anunciar uma graça ainda maior. A plenitude da graça de Deus. Porque agora, inclusive alguns teólogos vão dizer que João Batista, ele é quase considerado o último profeta das Escrituras. Porque agora vem um profeta ainda maior que ele. Porque agora vem um profeta superior a ele. E quem é esse profeta? Cristo Jesus. Nessa graça plena, olha, ao longo desses séculos, Deus ministrou a sua graça, enviou pessoas, amando essas pessoas, amando esse povo, anunciando a graça de Deus. Fiquem firmes. Quando a gente olha para os salmos, a gente olha para as profecias, a gente vê Deus sendo anunciado, Deus mostrando que Deus, apesar de julgar, de juiz, é aquele que traz esperança. Fiquem tranquilos. João Batista vem a este mundo. Olha, se preparem, porque Deus agora está encaminhando uma graça ainda maior, a plenitude da sua graça, Cristo Jesus. Por isso, agora, a graça anunciada por João Batista, esse que ele diz que é superior a ele, esse que é mais antigo que ele, o João Batista vai dizer, preste atenção nele. Porque essa é a manifestação da plena graça de Cristo Jesus. O próprio João descreve, inclusive, a natureza deste profeta, deste homem, dessa plena graça que vem a este mundo, alguém que é eterno, que existia antes dele existir. Olha só que interessante. Muitas vezes nós não entendemos, e eu quero uma hora eu vou fazer isso aqui na igreja, porque a gente muitas vezes não tem a noção do que foi o ministério de João Batista. A gente tem a visão de João Batista daquela pessoa que ficou no deserto, que vestia uma pele, comia o quê? Gafanhoto e mel. E a gente acha que ele é alguém austero, né? Alguém que era insignificante. Não. João Batista era conhecido, ele era importante, inclusive ele foi reconhecido como profeta, não só por Cristo Jesus, mas pelos próprios judeus. Quando, inclusive, uma comissão aqui do templo é enviada para João Batista para perguntar para ele, você é o Messias? Ele vai dizer, não, mas existe, mas eu estou preparando o caminho para ele. Mas Jesus é superior a isso. Jesus é maior ainda, porque Jesus agora é essa plenitude da graça de Deus sendo manifestada. E aí você fala assim, e ele entende e reconhece por causa dessa eternidade de Cristo Jesus. Ele já existia antes mesmo de eu existir. A origem que não tem fim de Cristo Jesus, apesar dele dizer lá em Apocalipse 22:13, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aí a gente muitas vezes encara esse fim como
algo que, se pudesse, deixar de existir. Não. Simplesmente Jesus está se colocando aqui numa posição ainda maior. Olha, tudo está debaixo do meu controle, como nós vamos ver, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sabe lá quando Deus diz, lá em Gênesis capítulo 1, que haja luz. Que haja luz. Quem estava falando com Deus aquilo? Jesus. Ele estava lá. Antes de tudo existir. E os tronos, a soberania, tudo pertence a Ele. Tudo está debaixo desse que é pleno e perfeito. Por isso, irmãos, quais as implicações disso, de uma graça sobre graça? Primeiramente, nós vamos observar que agora Cristo Jesus, Ele é superior, pleno. Ele é maior de tudo aquilo que já veio anteriormente a Ele. Apesar de tudo aquilo que ter vindo antes dele, exercer e ministrar a graça de Deus. Moisés ministrou a graça de Deus, Isaías ministrou a graça de Deus, Elias ministrou a graça de Deus, mas agora em Cristo Jesus nós vemos a plenitude dessa graça, sendo enviada pelo próprio Deus. A perfeição, inesgotável, porque Ele pré-existe e permanecerá existindo, de forma inesgotável, perfeita, que sobrepõe plenamente tudo aquilo que Deus havia feito. Não tem fim. É interessante, irmãos, que a implicação disso é que muitas vezes nós temos muito medo que as coisas acabem. Principalmente no que se refere a pessoas à nossa volta. Muitas vezes nós temos muito medo do fim. Principalmente do fim de pessoas que estão à nossa volta. É o fim de relacionamentos que nós temos, é o fim das amizades, dos amigos que você tem, é o fim, muitas vezes, do seu relacionamento conjugal, porque sua esposa, seu marido, Deus levou para a glória e você ficou. Eu falo isso para a Linda, eu brinco com a Linda, eu falo assim, eu vou primeiro. Ela falou, não, eu vou primeiro, porque ela tem um medo de ficar sem mim. Não, fica tranquila, Lindinha, você vai arrumar um outro bonitinho. Eu vou vir puxar o seu pé. Se você fizer isso. Porque lá no céu eu vou ficar com ciúmes também. Brincadeira. Tá? Mas a gente tem medo, sim ou não? A gente tem medo. E isso causa ansiedade. Isso traz a angústia. Mas a gente esquece que a sabedoria em Eclesiastes capítulo 7 vai dizer assim, o melhor é o fim das coisas. O melhor é o fim. O melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Olha como nós invertemos isso, porque geralmente a gente começa tudo muito empolgado. A gente começa tudo muito adrenalizado. A gente começa muito... E não aguenta chegar a fevereiro. Não, porque agora esse meu projeto vai dar certo. Não, porque agora sim vai resolver. Não, porque... E aí você é que nem cavalo paraguaio. Sabe o cavalo paraguaio? Sai o primeiro. Porque o melhor é o fim. Agora, pastor, como pode ser o melhor o fim? Diante de pessoas que foram relevantes, que ministrou a graça na minha vida, familiares, pessoas que Deus usou para ministrar a sua graça na minha vida. Pai, mãe, esposos, filhos, irmãos em Cristo, que temos medo de perder. Lembrando que tudo isso foi fruto da graça, coisas boas que Deus nos deu, mas nós não vamos nos agarrar a isso, porque a plenitude de Deus, uma pessoa foi enviada por Deus que representa essa plenitude de graça. O que eu quero dizer aqui? Apesar de que você possa assim viver, a falta dessas pessoas que foram usadas por Deus para ministrar graça na sua vida, um dia você pode não tê-las mais junto de você.
a plenitude da graça de Cristo Jesus permanece com você. Quem é Ele? Quem é Ele? Cristo Jesus. Essa é a realidade onde muitas vezes nós nos encontramos quando não há mais volta. Quando não tem mais o que fazer. E eu sei que muitas vezes existem momentos na nossa vida dificílimos. É um luto, uma pessoa que Deus leva, uma pessoa que nós amamos, que Deus, na sua bondade, ministrou graça através daquela pessoa em minha vida, mas Deus diz, agora ele será retirado. O que nos resta nisso? O que nos resta neste momento? O que nos resta? A graça, a plenitude da graça de Deus, que é Cristo Jesus. Porque melhor de tudo aquilo de bom que Deus deu para você, o melhor ainda é Cristo Jesus. Isso conforta o seu coração ou não? Isso fortalece o meu coração, porque, irmãos, nós muitas vezes agarramos as coisas boas que Deus tem nos dado, a boas amizades, a coisas legais, de tal forma que quase que eu acho que eu não vou sair deste mundo. E eu peco, achando que aquilo agora me pertence. Alguns pais aqui já viveram, e alguns outros vão viver, o desafio dos seus filhos se casarem. Certo? Está lá o Alessandro, ali já está perdendo um restinho de cabelo que ele tem, coitado. Vai casar. Não precisa lembrar não, pastor. Está levando. Vai embora. Da noite para o dia, a Juliana e o Tiago já não estão mais lá em casa. E o que resta? O que resta? Claro que ela vai voltar, claro que você vai ver, claro que eles vão estar ali, vão almoçar de domingo, claro que vai acontecer isso. Mas não é fácil. É fácil, Cláudio? Não é fácil. Cláudio tem saudade da Júlia até hoje, olha lá. É fácil aí, teu Paulo? Aí, ó. Apesar de estar aqui o bonito, olha lá. Eu só estou dando um exemplo desse sentido, porque são coisas na nossa vida que impactam. O que dirá de outras maiores, onde agora não nos resta ninguém? Existirão momentos em nossa vida que não resta mais ninguém à nossa volta. Porque só você pode lidar com aquilo que Deus está te dando. Alguém pode até orar por você, ajudar você, encorajar você, mas só você pode lidar com aquilo que você está vivendo. Mais ninguém. E aí você se sente só, abandonado. Mas não se sinta só e abandonado, porque graça sobre graça foi manifestado através da pessoa de Cristo Jesus, na plenitude da graça de Deus e que está em nossa vida. Jesus é uma boa companhia para você? No momento de solidão? Ela é a plenitude da graça, o nosso consolador, o nosso ajudador, quando não existe mais ninguém para nos ajudar. Quando eu fico no fundo do poço, no poço da solidão, onde só eu sei o que eu passo. A gente às vezes pode até se enganar dizendo, só eu sei o que eu passo. É verdade isso? Não, Jesus também sabe. Porque é graça sobre graça. É uma plenitude da graça de Deus que não tem fim. E Jesus vai te abandonar? Jesus vai te abandonar? Não, Ele permanece, Ele continua sendo esse que está ao nosso lado. Ainda nesse entendimento, João vai continuar descrevendo a plenitude de Deus, que sobrepõe uma graça anterior, um pouco daquilo que eu falei sobre o que Deus fez com os profetas, e agora João Batista e Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Não precisa ter medo do fim.
Tá bom? Porque temos recebido a plenitude da graça de Deus, que é Cristo. Ele vai dizer, temos recebido aquilo que não precisa ser preenchido, aquilo que não precisa ser completado, aquilo que Deus trouxe e está agora perfeito. Ele usa uma palavra aqui no grego, pleromatos, que ela justamente traz a ideia de um preenchimento, de uma plenitude, de um complemento total, mas não de uma conclusão, de algo que não precisa mais ser acrescentado. Sabe, meus queridos, temos recebido da sua plenitude. Cumprido. Está consumado. Perfeito. Recebemos da parte de Deus algo perfeito. E é interessante que essa palavra vai a mesma palavra utilizada, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículos de 9 a 10, onde vai descrever que Cristo Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo designado por Deus, num tempo perfeito. Alguns vão dizer assim, por que Jesus veio há 2000 anos atrás e não veio agora? Porque ele veio na plenitude do tempo. Deus, conhecedor do tempo, não limitado ao tempo, sabia que aquele tempo era o tempo ideal para Cristo vir. Era o tempo perfeito. Não 2024. Deus sabia. Ele é usado para isso. Ele é usado, por exemplo, também, quando Paulo aqui vai descrever a plenitude da pessoa de Cristo Jesus. Onde ele nos revelou a sua vontade, segundo o seu propósito, que apresentou Cristo para fazer convergir nele as dispensações. Acho que eu pulei errado aqui, desculpa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo, nesse contexto aqui de pleromatos, ele vai dizer assim, meu filho, Cristo Jesus é pleno, perfeito. Ele não precisa ser aperfeiçoado, melhorado. Você precisa ser aperfeiçoado, melhorado? Sim? Cristo não. Já imaginou isso? Mas agora Paulo vai dizer assim, a sua vida como cristã agora é ter esse objetivo, a chegar como ele. Eu entendo aqui que neste mundo a gente não chega. Eu entendo que é lá no céu esse negócio aqui. Eu não sou adepto da teologia, né, da santificação plena, que muito pentecostal adota, de uma forma que não vive mais sobre a graça e vive sobre a lei. Onde agora a pessoa enlouquece, vive sobre o desejo de uma plenitude que não será alcançada neste mundo. Mas estamos numa jornada para que alcancemos isso lá na eternidade com Cristo Jesus. Cada vez mais, cada vez melhor. Cada vez mais preparados para entrar na glória de Deus. Mas esse Cristo é perfeito. Ele é perfeito. Sim ou não? Ele é perfeito. É esse Cristo que foi nos revelado como plenitude de Deus. Não só isso, mas aqui o Paulo vai dizer também, ora, chegue também ao pleno conhecimento dele. Como pode isso? Ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. A ideia é como é descrita lá em Marcos capítulo 6, versículos de 42 a 44, da multiplicação dos pães e dos peixes. Não tinha comida. Tinha alguns peixes e alguns pães. Jesus faz a multiplicação dos pães. E o texto vai dizer que os cestos ficaram cheios, plenamente, e todos comeram e se fartaram, e sobrou ainda. Não precisava nem de ketchup naquele peixe. Não precisava de maionese. Não precisava de uma saladinha. Não precisava. O pão e o peixe era o suficiente. Ontem no café dos homens lá, no churrasco dos homens, alguém botou salada alguém botou uma salada lá, não sei por que botou a salada no churrasco. Quem come salada? E o Rafa lavando a salada. O Cláudio comeu a salada, eu vi. O Cláudio comeu a salada. Olha lá.
Era o suficiente, porque churrasco dos homens é o quê? Carne e só. É claro que as irmãs, se tivessem um churrasco das irmãs, aí é outro nível, né? Certo? Tem arroz, maionese. Ainda a Cris usou de misericórdia e fez uma maionezinha para nós lá. Certo? A Cris ainda mandou o Alessandro comprar um pãozinho também. Né? Usou de misericórdia. Né? É isso aí também. Pudim, fez um pudim. Olha a plenitude disso. Se fosse das mulheres, era um negócio impressionante. Mas para os homens, a carne era o quê? O suficiente. É nessa figura que nós olhamos agora para a plenitude da graça que está sendo manifestada por Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus e dada por Deus aqui. Entenda que a graça que recebemos aqui é uma manifestação física daquilo que se esperava. Nada precisa ser acrescentado. Sabe aquilo tudo que vocês ouviram? Sabe tudo aquilo que vocês esperavam, a expectativa de vocês? Está aqui. Pleno. Perfeito. É interessante porque agora esse Cristo sobrepõe, essa plenitude sobrepõe agora graça sobre graça. Aquilo que até então já havia sido recebido de Deus. Sobrepõe a própria lei de Moisés, que foi dado por Deus, por meio de Moisés, para o povo. A lei demonstrava, assim como os profetas, também a graça de Deus. Como nós vimos aqui em Romanos, a lei era boa. Porque vem de Deus. Certo? A lei simbolizava justamente esse Deus que se importava com o seu povo saindo do Egito e que agora precisava de uma esperança mediante essa lei que transmitia graça da parte de Deus. Porque essa lei apontava para uma graça ainda maior. Porque cada aspecto da lei apontava para Cristo, para a plenitude da graça de Deus que viria. Ainda não está sendo manifestado nesse momento. Ainda vocês estão tendo parte dessa graça. Eu estou apresentando para vocês agora algo como fruto dessa bondade. Mas esperem. O melhor de Deus está por vir. Lá naquela época faz sentido. Naquela época fazia sentido. Vocês estão encantados com a lei, e a lei era boa, porque agora a lei vai regular casamentos, a lei regularia agora a questão social das pessoas, a lei regularia agora o convívio das pessoas, porque antes eram bárbaros, pessoas sem rumo. E agora Deus, na sua graça, vai agora manifestar, inclusive, uma lei que vai apresentar a redenção da alma, apontando para alguém maior, que é Cristo Jesus. Por isso, hoje eu estou falando de grego aqui, hein? Kai karin antikaritos. Então a graça sobre graça. E aqui eu sei que existe um problema dos gregos, que nem o Cláudio falou de boa na manhã, grego, os godromirros. Porque existe um problema teológico com a preposição ante. A preposição sobre. Porque agora muitos vão pensar que essa graça sobre graça é como que se fosse uma graça de uma... Como que se fosse a imagem de uma... Já foi no mar, lá no mar, a onda? Vem a onda, uma sobre a outra. E vem mais uma onda. E não para aquilo. Alguns vão dizer assim, a graça sobre graça que João está dizendo é essa graça que continua uma após a outra, Deus mandando as suas bondades todos os dias, a sua graça todos os dias. O que de fato também não deixa de ser uma verdade. Mas não que o texto está dizendo isso. Mas existe porque a própria preposição vai dizer sobre a outra. Vem uma onda. Você já se afogou lá no mar? Você já se afogou no mar? Eu fui agraciado uma vez, é onda sobre onda. Veio uma, me deu um caldo, e veio outra, me deu um caldo, e veio outra, me deu um caldo, e na sua graça Deus me puxou daquilo. A própria onda me cuspiu para fora, assim, ó. Não é esse tipo de graça que João está falando. Porque você tem sido agraciado com muitas coisas, como uma onda.
Uma atrás da outra. Sim ou não? Você foi isso? Tem acontecido isso com você? Sim. Não é esse o contexto. Não é isso que João está dizendo. Porque agora essa proposição aqui justamente tem um outro aspecto. Onde agora essa graça sobrepõe toda a bondade, tudo aquilo que Deus já fez de bom. Essa graça agora sobrepõe a tudo para se tornar algo perfeito que não precisa ser mais acrescentado nada. Não é onda sobre onda. Porque agora vem um tsunami e sobrepôs tudo aquilo de bom que Deus fez e se tornou muito melhor aquilo que Deus fez. E isso acabou. E isso foi finalizado. Porque agora, aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus, onde sobrepõe toda a lei de Moisés, que era fruto da graça de Deus, essa palavra se fez carne, como alguém enviado por Deus de forma graciosa, e não precisa ser mais acrescentado. Por isso, sobre as coisas do passado e que agora não precisa ser mais acrescentado. Acabou o serviço. Não precisa de mais um Jesus, não precisa de mais um Messias, não precisa de Jesus e você fazer mais alguma coisa, porque tudo que ele fez é perfeito. Por isso, na plenitude da graça de Deus, Cristo Jesus sobrepõe a graça da lei de Moisés. Deu para entender aqui? E o que eu quero trazer aqui de implicações em relação aqui tudo isso, irmãos. Onde essa lei, apesar de demonstrar essa bondade de Deus, apontava para algo muito maior. Retornando aqui um pouco daquilo que nós já vimos na primeira parte. Onde a gente tem medo de que tudo aquilo que Deus fez de bom para nós acabe. Onde a graça de Deus, que tem sido derramada por suas bondades, simplesmente deixem de existir. Para que a gente agora viva numa graça plena em Cristo Jesus. Vou tentar exemplificar aqui para você, talvez trazer aí para uma aplicação. O nosso trabalho é fruto da graça de Deus, sim ou não? Nosso trabalho é fruto da graça de Deus? Não ache que é maldição de Deus. Se você acha que é maldição de Deus, ore. Apesar de que alguns ambientes de trabalho são terríveis, eu entendo disso, tá? Eu entendo isso, tá bom? Você fala assim, tem um demônio aqui, mas Deus te pôs lá para você santificar aquele lugar. Tá bom? Quando você passa o seu cartão naquela empresa lá que o bicho pega lá, é para você, inclusive, santificar aquele lugar com a tua presença lá, com a tua oração, com a tua vida cristã, e você vai ser pauleira, vai ser pancada. Mas o nosso trabalho é fruto da graça de Deus. Ele é fruto da graça de Deus, sim ou não? E o que a gente tem mais? E aí, a gente tem medo de perder essa graça de Deus, sim ou não? Ficamos, a rádio peão vai dizer, vai mandar embora. Ai meu Deus, e agora? A rádio peão vai ó, a degola chegará na sexta-feira. Vai todo mundo para a rua. E agora, o que eu vou fazer? E aí você, aqui como crente, começa a se matar. Ai meu Deus, eu vou me suicidar, deixa eu me jogar da ponte, meu Deus, e agora? E aí você briga com a esposa, briga com o filho, briga... E se for mandado embora? Deus não vai te sustentar? Numa graça ainda maior? Às vezes, com muito desafio, muita dificuldade. Deu para entender? Mas Ele continua suprindo. E às vezes Deus faz de forma até irônica. Parece que Deus faz assim, Ele está muito apegado a isso. Parece que Deus fala assim, Ele está se achando demais. Deixa eu criar uma dependência, deixa eu ensinar a dependência para esse jovem. E aí Deus vem, aí você fala assim, meu Deus. Mas todos os meses Deus está ministrando a sua plena graça. Vou dar um outro exemplo, se você ainda não entendeu. Essa semana eu estava com vontade, sexta-feira eu saí da igreja 3 horas aqui, 3 e pouquinho. Aí eu vou na sair, faço compra porque eu não quero ir no sábado, porque é muito corrido, muito cheio. E eu falei assim, tenho vontade de comer uma lasanha. Com vontade de comer uma lasanha.
E aí eu fui lá no meu... Aí comprei os ingredientes, não sei o quê. Uma lasanha bolonhesa. No máximo um queijinho, só. E aí ontem eu cheguei do churrasco dos homens, e aí eu fui preparar a lasanha. Ministrar graça. E aí, fiz aquele molho com carne moída, refogado, com muito molho gostoso, aquele cheirinho gostoso, tal. E aí, como é que é a lasanha? Você joga tudo na panela e pronto? A lasanha tem as suas camadas de graça sobre graça ali. Aí você põe um molho, receitas do pastor, passa o molho, põe ali uma camada de massa, põe um queijinho, eu coloquei até uma mussarelinha, e aí põe mais uma camada de massa, põe um molho, uma camada de massa, mussarela, põe um molho, uma camada de massa, mussarela, até que chegou o fim, e eu disse, está perfeito. Está perfeito. Maravilhoso. Não precisa ser nada mais acrescentado a essa lasanha. E aí hoje eu cheguei, não vi a hora que a ABD acabasse para assar a lasanha, Cláudio. Que delícia. Nada precisa ser acrescentado. Essa é a graça apresentada. Claro que eu estou brincando, estou usando um exemplo, só para exemplificar isso aqui, irmãos. É quando nada mais precisa ser acrescentado. Ah, não, mas eu vou colocar um temperinho a mais nisso. Ah, eu vou colocar umas ervas. Não precisa, está perfeito. Deixa assim, que se colocar aí, mais coisa estraga. Lembra da lasanha? É o Cristo Jesus que agora é ministrado graça sobre graça em nossas vidas. E isso, irmãos, eu estou melhor do que eu estava antes. Eu estou satisfeito com o meu Cristo hoje. Eu desfruto dessa vida, dessa plenitude da graça, com paz, satisfação, amor. Nessa graça plena, eu ainda continuo buscando as coisas deste mundo, porque eu acho que Cristo não tem sido o suficiente. Para encerrar, essa plenitude de Deus é revelada em Cristo. Acho que eu pulei aqui. É revelada em Cristo, onde João vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, a quem o revelou. Olha só que interessante, porque eu entendo aqui que João tinha em mente aquilo que Moisés viveu quando estava recebendo as leis de Deus, onde agora Moisés se depara com Deus, e ele até arrisca dizer, olha, eu quero ver o Senhor Deus. Ele fala, não, você não pode me ver, porque se você me ver, você vai o quê? Morrer. Eu vou passar perto de você, tampar os seus olhos, e você vai ver só a glória, só a luz que vai... Eu vou passar e vai sobrar uma luz aí, você vai ver essa luz que ficou para trás. Porque se você morrer, se você ver, você morrerá. Lembra de Isaías, quando entrou em pânico, quando agora Deus o chama para o ministério? Nós vamos observar, isso por exemplo, de Moisés, a gente vai ver em Números capítulo 12 também a mesma situação, mas a gente vai ver, por exemplo, Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 2 e os versículos de 4 a 5. Quando agora Isaías vê, parece que aqui é a orla do manto de Deus. E ele diz, ai de mim, que sou homem pecador, eu vou morrer. Ninguém podia ver a Deus, a não ser aquele que é o Filho de Deus, Cristo Jesus, João está dizendo. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele a que vem de Deus, este viu o Pai. O único que viu a Deus, o único agora que desfrutou dessa intimidade com Deus, porque agora esse Cristo que veio a este mundo, e eu gostei muito dessa expressão aqui, ele usa de novo a palavra em grego, exegesato, onde ele vai dizer que Cristo é como se fosse a exegese de Deus. Olha que termo interessante, porque você quer entender Deus? Quer entender Deus? Quer ver Deus? Sem o Cristo você não consegue ver Deus. E isso é a graça de Deus sendo manifestada. Cristo justamente é esse que revela de forma perfeita quem é Deus para as nossas vidas, quem é o Senhor para nós. Quem me conhece,
conhece o Pai, disse Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós vamos olhar para a nossa vida cristã, e muitos vão dizer assim: olha, mas eu amo a Deus, eu conheço a Deus, eu queria conhecer mais de Deus, mas sem Cristo você não entende Deus. E isso é fruto da sua graça. Por isso nós somos exortados a viver essa plena vida de redenção em Cristo Jesus, nessa plena graça de Cristo Jesus, onde agora nós conhecemos o próprio Deus, onde agora nós, diante dos términos de coisas da nossa vida, vamos agora contar com essa graça plena em todas as circunstâncias. Queridos irmãos, estamos começando uma semana, certo? Um mês, metade do ano já foi. E o nosso coração, a nossa mente cheio de ansiedade, cheio de temor, cheio de medo, cheio de angústia, aflição, se sentindo sozinho. Até às vezes com medo de perder aquilo que Deus já me deu, aquilo que Deus já proporcionou na minha vida. As bênçãos do Senhor, será que eu vou abrir mão? Olha, o que eu vou fazer se eu não tiver isso na minha vida? O que eu vou fazer se não tiver essa pessoa? O que será de mim se o pastor William foi levado para o céu morrer de dengue? Ó, meu Deus, eu não vivo sem o pastor. Não. Você vai sentir saudade, você vai sentir falta. Mas existe alguém plenamente em você, que é Cristo Jesus. Existe alguém que está plenamente, todos os dias, na sua vida, ministrando essa graça sobre graça, que não precisa ser mais acrescentado. Por isso, desfrute dessa graça sobre graça, manifestada em Cristo Jesus. Quando tudo faltar, quando não houver mais esperança, quando não tiver mais nada o que fazer, você ainda tem a graça sobre a sua vida, que é Cristo Jesus. Desfrute disso. Lembre-se que o diabo é esse ladrão que vem apenas para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para que a gente tivesse vida. E vida em? A palavra também tem a ver com plenitude. Uma plenitude em Cristo Jesus. Essa é a graça maior que podemos ter.